Eu não sei você, mas toda vez que eu falho em algo que eu me comprometi em realizar, eu me sinto muito culpado em relação a isso, sabe? Eu sinto que suga minha energia e começa uma ruminação mental dentro de mim, entende? Isso acaba me colocando num ciclo autodestrutivo totalmente desnecessário. E aí eu me questionei esses dias, será se isso na verdade não é um padrão, uma crença limitante que está realmente me impedindo de evoluir e de mudar, entende? Por vezes nós acreditamos que a constância e o amadurecimento vem justamente de nos pressionarmos o tempo todo, mas isso é uma armadilha que vai nos colocar dentro de um poço sem fundo. Ao me questionar sobre todo esse padrão, sobre todo esse ciclo, eu precisei primeiro entender qual que é o sentimento raiz que me leva a esse ciclo autodestrutivo e a essa ruminação mental. E eu entendi que é a culpa. E a gente precisa primeiro entender o que é a culpa. A culpa nada mais é do que a incongruência entre aquilo que você pensa e aquilo que você faz. E aí eu fui tentar entender qual que é o movimento inverso da culpa. E eu descobri que o movimento inverso da culpa nada mais é do que a responsabilidade. E a responsabilidade, nesse caso, nada mais é do que o caminho aonde eu quero chegar. Mas então, qual que seria o destino? Eu vejo muitas pessoas que pensam que para agradar a Deus elas têm que carregar o martelo da autorreprovação na sua consciência, entende? Como se Deus se alegrasse ao ver você se sentindo culpado. Mas como viver isso se o filho dele já levou toda a culpa do mundo? Eu já passei e passo pela mesma situação que você. Durante a semana, quando eu tô voltando do trabalho e eu penso em fazer algo por mim, tipo treinar, vou estudar, vou ler a Bíblia, vou orar, e você começa a ter aquele sentimento de vazio, aquele sentimento de esgotamento. Isso não é cansaço físico. Sempre que chega um momento em que você vai fazer algo que vai te engrandecer, ao invés de energia, brota culpa. E aí começa a ruminação mental. Você até tenta, faz uma, duas vezes, só que a raiz disso é o medo, não é a alegria, entende? É um sentimento que já vem de um esgotamento mental, justamente dessa crença de culpa. Não vai de uma crença de alegria que vai justamente gerar mais energia dentro de você por você estar buscando ser aquela pessoa ideal, por estar buscando ter a vida que você sempre quis, entende? Você vai fazer um esforço muito grande porque, na verdade, você está fazendo algo com a crença errada. Você está alimentando o medo de ser ruim e não a alegria de ser uma pessoa melhor. O problema é que a culpa, ela é um combustível que queima muito rápido e leva você junto. Você até consegue por algumas semanas, porém, o esgotamento já está marcado, entende? E você vai desistir no caminho da alegria e do amor à vida. Uma psicóloga chamada Angela Duckworth, ela pesquisou por que algumas pessoas começam e terminam as suas atividades e os seus planos e porque algumas pessoas simplesmente desistem no caminho. Ela estudou alguns cadetes e pessoas de alto QI e que tinham realmente altos rendimentos, entende? E ela chegou à conclusão de que talento e inteligência não necessariamente vai te ajudar a concluir os teus planos. Ela mediu o que chamou de grit, que nada mais é do que a paixão e o significado que você dá à tarefa que você está realizando, entende? E ela concluiu que esse é o fator necessário que vai realmente te ajudar a concluir as tarefas, a concluir os teus planos. Ou seja, não é QI e não é talento, é paixão e é significado ao que você dá nas suas atividades. E Paulo descreve isso lindamente em 2 Timóteo. Combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Ele tinha fé naquilo que Deus chamou ele para fazer. Ele não tinha culpa. Ele tinha um amor genuíno pelo caminho. Beleza, eu sei que você sabe muito bem que a gente tem que gostar do caminho, que a gente tem que dar um significado para o que a gente está fazendo, mas existe uma parte que a gente ignora. Existe um abismo entre saber o que você deve fazer e realmente estar fazendo. Isso é um gap tão grande
que simplesmente nem importa você saber disso, nem importa você ter a consciência disso. Você sabe muito bem que você deveria cuidar mais da sua rotina, ter mais paciência, ser uma pessoa mais empática, mas isso não está mudando. O que realmente muda é a repetição, é a prática e a reprática que vai realmente definir os teus hábitos. Tiago escreveu exatamente isso. Sejam praticantes da palavra, não apenas ouvintes, enganando a vocês mesmos. Se você só ouve, estuda e concorda, você está se enganando e você vai continuar igual. Não há uma mudança real em só adquirir conhecimento. Você ainda está no plano mental. E para que a mudança ela realmente ocorra, é necessário que você alinhe esses dois planos, entende? Tanto mental quanto material. E essa real mudança ela só vai vir a partir do espírito. Que é o quê? Que é você justamente gerando um propósito na sua vida. Quando você busca a evolução com propósito, focando naquilo que você quer ser, naquilo que se conecta com o espírito, aí sim você está vivendo a verdade. Peter Goltzer, ele descobriu algo importante sobre planejamento. A maioria das pessoas que tem apenas planos e metas genéricas jamais vai chegar a concluí-las. Apenas aquelas pessoas que definem metas específicas e detalham elas têm uma probabilidade maior de concluir aquelas tarefas, entende? Quando você consagra a Deus os seus planos, pede para que Ele te guie nos teus passos, você não vai precisar mais de motivação, você tem propósitos e planos alinhados com os sentimentos do Espírito, entende? Então não é sobre técnicas, então não é sobre práticas, é muito mais sobre propósito e alinhamento com aquilo que está realmente ligado ao teu real ser, ao teu real espírito, entende? É sobre quem você sabe que é e sobre quem você acredita que vai ser. Se você está identificado com o seu ego, cara, o seu ego é caído, o seu ego é inconstante, o seu ego ele vai estar propenso ao erro. Mas se você está conectado com o seu espírito, você está ligado ao propósito e o teu espírito possui sentimentos mais elevados. A vida interior, ela vem muito antes da prática, entende? Você tem rotina, você tem prática, porque antes você definiu muito bem quem você é e por que você faz o que você faz todos os dias. Quem tem a identidade certa faz a ação certa sem precisar de motivação. E agora eu vou te revelar os passos necessários para você poder colocar em prática tudo isso que a gente conversou ainda nessa semana. Observe muito bem o hábito que você vem evitando fazer. Observe quando você faz ele com alegria e quando você faz ele para evitar a culpa. Entenda uma coisa: por que que eu quero este hábito na minha vida? Por que que eu quero essa ação? Ela tem um propósito que está me levando para um caminho, e ao invés de pensar que isso precisa ser realizado, pense nos motivos que te fazem se alegrar ao realizar isso e o porquê que você está fazendo isso. E é aí que muda. Você não está mais fugindo, você não está mais tornando esse processo baseado na necessidade, entende? Você está alinhando com um propósito e adaptação. Então, tenha certeza de que essa transformação ela é um processo. Ela é um processo e ela é constante, leva a vida toda. Entende? Você não vai mudar do dia para a noite, mas entenda muito bem o significado de constância, que é a habilidade de retornar ao plano. Não é você passar dias e dias sem falhar. Uma hora ou outra a gente vai falhar, entende? Mas qual que é a sua habilidade e a sua eficiência de voltar ao plano original? Isso tem que estar muito alinhado com quem você quer se tornar e com o seu propósito de vida. E é isso. Se você realmente deseja seguir nesse caminho, saiba que você não está sozinho.